21 sinais invisíveis de que sua prosperidade já foi liberada. Napoleon Hill. Se esse vídeo apareceu para você, não é por acaso. Existe um momento em que a vida começa a mudar antes dos resultados aparecerem. Este conteúdo faz parte da série Os Sinais Invisíveis da Prosperidade e talvez ele explique exatamente o que você está vivendo agora. Se você já é da família aqui do canal e me acompanha há mais tempo, comenta "Tô aqui ainda", para eu saber quem está firme na caminhada. Quando a mente muda antes da realidade, existe um instante silencioso na vida de uma pessoa em que nada mudou por fora, mas tudo já começou a mudar por dentro. Não há anúncio, não há sinal visível, não há confirmação externa. Ainda assim, algo profundamente real começa a se mover. Napoleon Hill dizia que este é o momento mais perigoso e, ao mesmo tempo, mais decisivo de toda a jornada da prosperidade. Perigoso porque muitos desistem exatamente aqui. Decisivo porque quem atravessa esse estágio jamais retorna ao ponto anterior. O primeiro sinal invisível de que sua prosperidade já foi liberada não aparece como dinheiro, oportunidades ou reconhecimento. Ele surge como uma alteração sutil na sua forma de pensar, perceber e reagir ao mundo. De repente, pensamentos que antes pareciam normais passam a incomodar. Crenças antigas começam a ranger por dentro. Frases que você repetiu a vida inteira já não convencem mais nem a você mesmo. Isso não acontece por acaso. Isso acontece porque a mente começou a se alinhar com uma realidade que ainda não se materializou, mas já foi autorizada. Napoleon Hill explicava que toda riqueza nasce duas vezes. A primeira no plano invisível, mental e espiritual. A segunda no plano físico. O problema é que a maioria das pessoas só reconhece a segunda. Quando a primeira acontece, elas se assustam, se confundem ou tentam voltar ao antigo padrão. Quando sua prosperidade é liberada, o subconsciente começa a rejeitar automaticamente tudo que não combina mais com o próximo nível. E essa rejeição não vem como alegria, ela vem como incômodo. Você começa a perceber que certas conversas drenam sua energia. Ambientes que antes pareciam normais, agora soam pesados. Pessoas que sempre estiveram ao seu redor passam a parecer desalinhadas com seus pensamentos atuais. Não porque elas mudaram, mas porque você mudou. Esse é um sinal claro, embora invisível, de liberação. A mente já atravessou uma fronteira que o corpo ainda não cruzou. Eu dizia que o subconsciente não discute com a lógica. Ele apenas responde a frequências. Quando a frequência muda, tudo o que não vibra em harmonia começa a gerar atrito interno. Esse atrito costuma ser interpretado como confusão, crise existencial ou até sensação de estar perdido. Na verdade, é exatamente o oposto. É o sinal de que você está saindo do lugar antigo antes mesmo de chegar ao novo. Outro aspecto desse primeiro sinal é a perda de interesse por objetivos pequenos. Aquilo que antes parecia suficiente, agora parece limitado. Você não sabe exatamente o que quer ainda, mas sabe com absoluta clareza o que não quer mais. Esse estado é desconfortável porque tira a pessoa da zona conhecida sem ainda entregar a nova paisagem. É como atravessar uma ponte envolta em neblina. Você já não está onde estava, mas ainda não vê onde vai chegar. A mente começa a fazer perguntas diferentes. Não são mais perguntas de sobrevivência, são perguntas de propósito, coerência, alinhamento. Isso faz sentido para mim? Passa a ser mais importante do que isso dá dinheiro agora? E aqui existe um paradoxo que Hill ensinava com muita clareza. A prosperidade começa a se manifestar quando a pessoa deixa de persegui-la diretamente e passa a se alinhar com quem ela precisa se tornar para sustentá-la. Esse primeiro sinal também se manifesta como uma intolerância crescente à autoenganação. Você começa a perceber quando está se sabotando. Começa a enxergar padrões repetitivos que antes passavam despercebidos.
Começa a sentir desconforto ao repetir promessas que não cumpre consigo mesmo. Esse incômodo não é culpa, é consciência. E consciência elevada sempre antecede prosperidade duradoura. Muitas pessoas, ao sentirem esse desconforto, tentam voltar atrás. Tentam se distrair, anestesiar a mente, se ocupar com o ruído externo. Hill alertava que esse é o momento em que a maioria abandona o processo, porque confunde transição com fracasso. Mas quem entende o que está acontecendo percebe que esse vazio inicial é o espaço necessário para o novo entrar. Quando a prosperidade já foi liberada no plano invisível, a mente começa a exigir coerência. Você passa a sentir um chamado interno por integridade, por alinhamento entre pensamento, emoção e ação. Pequenas incoerências passam a pesar mais. Decisões tomadas apenas por medo começam a incomodar profundamente. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade espiritual e mental. Esse estágio é silencioso, não gera aplausos, não gera reconhecimento externo, muitas vezes gera dúvidas internas, mas ele é indispensável. Sem essa mudança mental inicial, qualquer prosperidade material seria temporária e instável. Por isso, Hill insistia que o verdadeiro trabalho acontece antes do primeiro centavo aparecer. Se você reconhece esse estado em si, essa sensação de que algo mudou, mas ainda não sabe explicar o que, saiba que esse não é um sinal de atraso, é um sinal de liberação. A mente foi preparada antes da realidade. E quando isso acontece, o processo já está em movimento, mesmo que ainda não seja visível aos olhos. Esse é apenas o primeiro dos sinais invisíveis, e ele raramente vem sozinho. Depois que a mente começa a mudar, surge um segundo sinal invisível que quase sempre confunde quem não entende o processo da prosperidade. Um desconforto interno que não possui causa externa clara. Nada desmoronou. Nenhuma tragédia aconteceu. A rotina parece a mesma. Ainda assim, algo dentro de você não se encaixa mais. Uma inquietação silenciosa começa a se instalar, como se a vida estivesse apertada demais para quem você está se tornando. Napoleon Hill explicava que esse desconforto não é sinal de erro, castigo ou atraso. Ele é um ajuste interno de frequência. Quando a prosperidade é liberada no plano invisível, o subconsciente começa a preparar o indivíduo para sustentar um novo nível de responsabilidade, consciência e visão. Esse preparo raramente é confortável. Ele acontece por meio da fricção entre quem você foi e quem você está se tornando. Esse desconforto costuma se manifestar de várias formas sutis. Às vezes, como um cansaço emocional que não passa com descanso físico. Outras vezes, como uma sensação de estar sempre um passo fora do ritmo do ambiente ao redor. Conversas que antes fluíam agora parecem rasas. Rotinas que antes davam segurança agora parecem sufocantes. Nada disso acontece por acaso. O subconsciente começa a rejeitar automaticamente tudo que não sustenta a nova identidade que está sendo formada. Hill dizia que o subconsciente é extremamente fiel ao propósito dominante da mente. Quando esse propósito muda, mesmo que você ainda não saiba defini-lo em palavras, o sistema interno entra em reorganização. E toda reorganização gera desconforto antes de gerar estabilidade. Esse é um princípio universal, não apenas espiritual. A natureza inteira funciona assim. Antes de uma árvore crescer, a raiz rompe o solo. Antes de uma borboleta voar, há um estágio de confinamento. O erro mais comum nesse ponto é interpretar o desconforto como sinal de que algo está errado. Muitas pessoas tentam voltar ao antigo padrão justamente aqui. Tentam se encaixar novamente em ambientes que já não as comportam. Tentam recuperar interesses que já perderam o sentido. Tentam forçar normalidade onde já existe transição. Esse esforço gera ainda mais sofrimento porque a mente já não aceita mais o que antes aceitava sem questionar.
Outro aspecto importante desse segundo sinal é a sensação de que o tempo mudou. Você começa a perceber que está menos tolerante com desperdício de energia, de atenção e de presença. Atividades feitas apenas por obrigação começam a pesar mais. Compromissos assumidos sem alinhamento interno passam a gerar resistência emocional. Isso não é rebeldia, é refinamento. A prosperidade exige precisão e a mente começa a eliminar excessos antes que o fluxo se manifeste externamente. Napoleon Hill alertava que muitas pessoas perdem a prosperidade que estava prestes a se manifestar porque tentam anestesiar esse desconforto. Elas buscam distrações constantes, ocupações vazias, ruído excessivo, não porque querem prazer, mas porque querem silêncio interno. O problema é que o silêncio interno é exatamente o terreno onde o próximo nível começa a se organizar. Fugir dele é adiar a manifestação. Esse desconforto também pode vir acompanhado de questionamentos profundos sobre identidade. O que eu realmente quero? Por que estou fazendo o que faço? Isso ainda combina comigo? Essas perguntas não surgem quando a prosperidade está distante. Elas surgem quando a mente já foi tocada por uma visão maior, ainda que vaga. Hill ensinava que a prosperidade começa quando a mente aceita que não pode mais viver no piloto automático. Existe ainda um detalhe crucial. Esse desconforto raramente é compreendido pelas pessoas ao redor. Amigos e familiares podem interpretar essa fase como ingratidão, instabilidade ou confusão. Eles podem sugerir que você relaxe, pare de pensar demais ou volte a ser como antes. Mas não existe retorno verdadeiro depois que a mente atravessa determinado limiar. O desconforto é um sinal de que a antiga estrutura já não sustenta a nova consciência. Muitos confundem esse estágio com estagnação. Sentem que nada avança externamente e concluem que estão parados. Na verdade, é justamente nesse ponto que o trabalho invisível é mais intenso. Hill explicava que o subconsciente, quando alinhado a um propósito maior, começa a reorganizar crenças, memórias, reações automáticas e padrões emocionais. Esse processo acontece abaixo da superfície consciente e exige energia interna. Por isso, muitas pessoas se sentem mais cansadas emocionalmente nesse período. Outro sinal comum desse estágio é a redução da necessidade de validação externa. Você começa a sentir menos vontade de explicar seus planos, justificar suas decisões ou convencer alguém do que está fazendo. Isso acontece porque no nível invisível algo já foi decidido. A mente começa a se firmar internamente antes de buscar confirmação externa. Esse é um sinal avançado de liberação, embora pareça apenas introspecção para quem observa de fora. Hill também falava sobre o período de incubação da prosperidade. Assim como uma ideia precisa de tempo para amadurecer antes de se tornar ação eficaz, a mente precisa de um intervalo de reorganização antes de sustentar riqueza real. Esse intervalo costuma ser desconfortável porque rompe expectativas antigas sem ainda entregar recompensas visíveis. É aqui que a maioria abandona o processo por impaciência. Quando a prosperidade ainda não foi liberada, a pessoa se distrai facilmente com promessas externas. Quando ela já foi liberada, surge uma inquietação interna que não é satisfeita por soluções superficiais. Nada parece resolver completamente. E isso acontece porque o problema não é falta de algo externo, é excesso de algo interno pedindo expressão. Esse desconforto é, na verdade, um convite silencioso para aprofundamento. Ele pede menos ruído e mais escuta, menos comparação e mais alinhamento, menos pressa e mais coerência. Hill ensinava que quem aprende a atravessar esse estágio sem fugir desenvolve uma força mental que sustenta a prosperidade duradoura, não apenas ganhos temporários. Se você sente esse desconforto sem conseguir apontar uma causa específica, não tente combatê-lo. Observe-o.
Ele não está ali para te paralisar, mas para te preparar. Ele sinaliza que algo foi liberado no plano invisível e que a antiga estrutura já começou a se dissolver. Esse é o segundo sinal. E assim como o primeiro, ele nunca vem sozinho. Quando as pessoas começam a se afastar sem conflito. Um dos sinais invisíveis mais claros de que a prosperidade já foi liberada no plano espiritual e mental não aparece como ganho, mas como perda. Não uma perda material imediata, mas uma perda relacional silenciosa. Pessoas que sempre estiveram presentes começam a se afastar sem brigas, sem discussões, sem explicações diretas. Não há rompimento declarado, apenas um esfriamento gradual, quase imperceptível, que só é notado quando já está em curso. Napoleon Hill ensinava que a prosperidade verdadeira exige espaço interno e externo. E quando esse espaço não é criado conscientemente, a própria vida se encarrega de criá-lo. O afastamento de pessoas nesse estágio não é punição, rejeição ou abandono. É ajuste de rota. A mente, ao mudar de frequência, deixa de sustentar vínculos que existiam apenas por hábito, medo ou conveniência emocional. Esse sinal costuma ser mal interpretado. Muitas pessoas acreditam que algo está errado quando começam a se sentir menos conectadas a antigos círculos sociais. Elas tentam resgatar a proximidade à força, insistem em manter relações que já não fluem naturalmente ou se culpam por não serem mais como antes. Hill alertava que esse esforço gera desgaste emocional desnecessário, porque ignora uma lei fundamental do progresso. Nem todos podem acompanhar quem está mudando de nível. Quando a prosperidade ainda não foi liberada, a pessoa busca pertencimento a qualquer custo. Quando ela já foi liberada, o pertencimento precisa fazer sentido. A mente começa a rejeitar interações que drenam energia, reforçam crenças limitantes ou mantêm o indivíduo preso a versões antigas de si mesmo. Esse afastamento raramente é agressivo. Ele é silencioso porque não precisa de confronto. Ele acontece por desalinhamento. Um detalhe importante desse estágio é que o afastamento nem sempre parte de você. Muitas vezes são as outras pessoas que começam a se distanciar. Elas sentem, mesmo sem saber explicar, que algo mudou. A conversa já não flui da mesma forma. O humor já não é compartilhado. As referências internas já não coincidem. Isso gera desconforto nelas, não em você. E, para aliviar esse desconforto, o afastamento acontece naturalmente. Napoleon Hill dizia que a mente humana busca espelhos. Quando você começa a mudar internamente, deixa de refletir a imagem que certas pessoas esperam ver. Isso cria uma tensão invisível. Algumas tentam ajustar você de volta ao antigo padrão. Outras simplesmente se afastam. Nenhuma dessas reações é pessoal. Elas são respostas naturais à mudança de frequência. Esse sinal costuma ser acompanhado por uma sensação de solidão incomum. Não a solidão do abandono, mas a solidão do desalinhamento. Você pode estar cercado de pessoas e ainda assim sentir que não pertence completamente. Hill explicava que esse estágio é essencial, porque a prosperidade exige períodos de introspecção e reorganização interna. Sem esse espaço, a mente não consegue consolidar a nova identidade. Outro aspecto desse sinal é que você começa a se sentir menos disposto a justificar suas escolhas. Antes, talvez você sentisse necessidade de explicar seus planos, suas decisões ou seus silêncios. Agora, essa necessidade diminui. Não porque você se tornou indiferente, mas porque algo dentro de você já não busca validação constante. Esse é um indício claro de que a autorização interna já aconteceu, mesmo que a externa ainda não tenha se manifestado. Hill também alertava que muitos sabotam esse estágio por medo da solidão temporária.
tentam manter relações apenas para não ficarem sozinhos, mesmo que essas relações não sustentem mais quem estão se tornando. Esse medo gera estagnação. A prosperidade, quando encontra apego excessivo ao passado, desacelera. Não por punição, mas porque precisa de terreno fértil para se manifestar. É importante entender que esse afastamento não significa que todas as relações antigas desaparecerão. Algumas se transformarão. Outras apenas entrarão em pausa. Mas aquelas que existem apenas para manter você no antigo padrão tendem a se dissolver. Isso acontece antes da prosperidade, justamente para evitar conflitos maiores depois. Hill dizia que a vida remove primeiro o que não suporta o próximo nível, para não precisar removê-lo em meio à colheita. Esse sinal também prepara emocionalmente o indivíduo para lidar com novos ambientes e novas conexões. A prosperidade traz pessoas diferentes, exigências diferentes e responsabilidades diferentes. Se a mente ainda estiver excessivamente ligada a vínculos antigos, ela não consegue se abrir plenamente ao novo. O afastamento, portanto, não é perda, é preparação. Muitas vezes, esse estágio é acompanhado por julgamentos externos. Pessoas podem dizer que você mudou, que ficou distante, que não é mais o mesmo. E elas estão certas, você não é. Mas isso não é falha, é evolução. Hill ensinava que toda evolução verdadeira é inicialmente incompreendida por quem permanece no mesmo lugar. Se você percebe que algumas pessoas simplesmente deixaram de caminhar ao seu lado, sem conflito ou drama, não tente forçar explicações. Não transforme isso em culpa nem em resistência. Observe o padrão. A vida está reorganizando seu entorno para alinhar com o que já foi liberado internamente. Esse é um dos sinais mais difíceis de aceitar, porque toca diretamente no apego emocional. Mas também é um dos mais confiáveis. Quando a prosperidade já foi liberada, o círculo começa a mudar antes que os resultados apareçam. A solidão temporária não é abandono, é incubação. E assim como os sinais anteriores, esse também é apenas parte do processo. Quando a vida começa a atrasar de propósito, depois que a mente muda, depois que o desconforto se instala e depois que algumas pessoas começam a se afastar, surge um sinal invisível que quase sempre é interpretado de forma errada, a sensação de que a vida começou a atrasar. Projetos não avançam no ritmo esperado, respostas demoram, portas parecem emperrar. Tudo parece exigir mais paciência do que antes. Para quem não entende o processo, isso soa como bloqueio. Para quem compreende os princípios que Napoleon Hill ensinava, isso é refinamento. Hill explicava que a prosperidade verdadeira não chega enquanto a mente ainda está emocionalmente apressada. A pressa, segundo ele, é uma forma sofisticada de medo. Medo de perder oportunidades, medo de ficar para trás, medo de não ser suficiente. Quando a prosperidade é liberada no plano invisível, a vida começa a desacelerar certos processos, justamente para retirar a pressa do sistema interno. Não porque o destino está atrasado, mas porque a mente ainda precisa amadurecer. Esse atraso proposital costuma gerar frustração. Você sente que está fazendo sua parte, que já mudou internamente, que já se alinhou, mas o mundo externo parece não responder. Hill alertava que esse estágio é um teste silencioso de maturidade mental. Ele separa aqueles que confiam no processo daqueles que tentam forçar resultados antes do tempo. E toda prosperidade forçada carrega o germe da instabilidade. Quando a vida começa a atrasar de propósito, ela está observando como você reage à ausência de confirmação externa. Você se desespera, você volta a velhos padrões, você tenta atalhos, ou você sustenta internamente aquilo que ainda não se manifestou. Hill dizia que a capacidade de manter a fé racional não cega
mas fundamentada durante o atraso, é uma das marcas mais claras de quem está pronto para prosperar. Esse sinal também serve para reorganizar prioridades internas. Enquanto tudo flui rapidamente, a mente não tem tempo de revisar motivações profundas. Quando o ritmo desacelera, surgem perguntas essenciais. Por que eu quero isso? O que estou disposto a sustentar? Quem eu preciso ser para lidar com o que estou pedindo? Essas perguntas não surgem por acaso. Elas surgem porque a prosperidade não é apenas um ganho, é uma ampliação de responsabilidade. Napoleon Hill ensinava que muitos conseguem ganhar dinheiro, mas poucos conseguem sustentar prosperidade. O atraso proposital existe para preparar o indivíduo para sustentar, não apenas alcançar. Sem essa preparação, a riqueza se torna fonte de ansiedade, conflitos e perda de propósito. Por isso, o processo invisível prioriza a estabilidade interna antes de resultados visíveis. Outro aspecto desse sinal é a sensação de que oportunidades aparecem, mas não se concretizam imediatamente. Conversas começam, ideias surgem, possibilidades se apresentam, mas algo sempre pede mais tempo. Isso não significa negação, significa maturação. Hill comparava esse estágio ao crescimento de uma fruta. Colhida cedo demais, ela não sustenta sabor nem nutrição. O atraso é o que permite a plenitude. Nesse período, a mente começa a aprender algo fundamental: confiar sem controle. A necessidade de controlar cada passo começa a se dissolver. Isso não acontece de forma confortável. O controle dá sensação de segurança, mesmo quando é ilusória. Quando a vida atrasa de propósito, ela retira o controle externo para fortalecer a confiança interna. Esse é um treinamento silencioso para lidar com níveis maiores de poder pessoal. Muitas pessoas sabotam esse estágio ao interpretar o atraso como rejeição. Elas desistem, mudam de rota impulsivamente ou voltam a buscar validação em lugares antigos. Hill alertava que esse comportamento é compreensível, mas caro, porque o atraso não é ausência de progresso, é progressão invisível. Enquanto você se sente parado, a estrutura interna está sendo reforçada. Esse sinal também revela muito sobre a relação da pessoa com o tempo. Antes da liberação da prosperidade, o tempo é visto como inimigo. Depois da liberação invisível, o tempo começa a ser visto como aliado, mesmo quando incomoda. A mente começa a entender que certos processos não podem ser acelerados sem comprometer o resultado. Esse entendimento é um divisor de águas. Se isso que eu acabei de falar fez sentido para você, aproveita esse momento e deixa um comentário aqui dizendo o que mais mexeu com você. Isso ajuda o YouTube a entender que você quer continuar recebendo esses vídeos. De verdade, é o seu comentário que mantém essa mensagem viva na sua vida. Eu leio todos. Há ainda um detalhe sutil. Quando a vida atrasa de propósito, ela costuma remover distrações. Convites perdem força. Compromissos desnecessários desaparecem. O excesso de estímulos diminui. Isso cria espaço para reflexão e consolidação interna. Hill dizia que o silêncio que acompanha esse atraso é tão importante quanto o movimento que virá depois. É no silêncio que a visão se torna clara. Esse estágio costuma vir acompanhado de pequenos testes de coerência, situações em que você é tentado a agir contra seus novos valores para acelerar resultados. Pode ser uma proposta que não se alinha totalmente, uma decisão que compromete sua integridade ou um atalho que promete rapidez. A forma como você responde a esses testes determina se o atraso se transforma em avanço ou em estagnação prolongada. Quando a prosperidade já foi liberada, esses atrasos não são punições, são ajustes finos. Eles alinham caráter, visão e capacidade emocional. Hill insistia que caráter é a base invisível de toda riqueza duradoura. Sem ele, qualquer avanço externo se torna frágil.
O atraso é o mecanismo que fortalece essa base antes da construção final. Se você sente que a vida desacelerou sem explicação aparente, não entre em pânico. Observe o padrão. Pergunte-se o que está sendo refinado dentro de você. Quais hábitos estão sendo questionados? Quais reações estão sendo suavizadas? O atraso está trabalhando a seu favor, mesmo quando parece desconfortável. Esse é um sinal claro de liberação, porque quando nada foi liberado, a vida não testa. Ela apenas repete. O atraso proposital surge quando algo novo está sendo preparado e precisa de sustentação interna antes de se tornar visível. E assim, o processo continua avançando, mesmo quando parece parado. O silêncio que se instala antes do avanço. Depois que a vida desacelera de propósito, um silêncio peculiar começa a se instalar. Não é apenas a ausência de barulho externo, mas um tipo diferente de quietude. Mensagens diminuem, convites cessam, o fluxo de estímulo se reduz. Para muitos, esse silêncio é interpretado como abandono, esquecimento ou irrelevância. Para quem compreende os princípios que Napoleon Hill ensinava, esse silêncio é um dos sinais mais precisos de que a prosperidade já foi liberada no plano invisível. Hill afirmava que o silêncio antecede toda grande reorganização interna. Quando a mente precisa consolidar uma nova visão, o excesso de estímulos se torna um obstáculo. O silêncio surge não como punição, mas como proteção. Ele cria o espaço necessário para que ideias, percepções e decisões amadureçam sem interferência externa. Antes do avanço visível, há quase sempre um período em que a vida parece suspensa. Esse silêncio costuma gerar desconforto porque retira referências externas. Sem aplausos, sem críticas, sem feedback imediato, a pessoa é convidada a sustentar sua própria convicção. Hill dizia que esse é um teste silencioso de autossuficiência mental. Quando a prosperidade ainda não foi liberada, a pessoa precisa constantemente de validação. Quando ela já foi liberada, a validação externa perde força, mesmo que a interna ainda esteja se formando. Durante esse período, muitas pessoas relatam uma sensação estranha de estar fora do radar. Elas não são mais tão requisitadas quanto antes, nem tão questionadas. É como se o mundo estivesse ocupado demais para notar sua presença. Esse afastamento não é descaso, é incubação. Assim como uma semente cresce no escuro antes de romper o solo, a prosperidade se desenvolve no silêncio antes de se manifestar. Napoleon Hill alertava que o silêncio é desconfortável porque expõe o diálogo interno. Sem distrações, a mente entra em contato direto com seus próprios pensamentos, crenças e medos. Tudo aquilo que estava camuflado pelo ruído cotidiano vem à tona. Esse confronto interno é necessário. Ele permite corrigir distorções, ajustar intenções e fortalecer a visão antes que o mundo externo responda. Outro aspecto desse silêncio é a redução do impulso de falar sobre planos. Você começa a sentir menos vontade de explicar o que está fazendo ou para onde está indo. Não porque não confia nas pessoas, mas porque percebe intuitivamente que certas coisas precisam amadurecer em silêncio. Hill ensinava que ideias poderosas se fortalecem quando protegidas nos estágios iniciais. Expostas cedo demais, elas se enfraquecem. Esse silêncio também afeta a percepção do tempo. Dias parecem mais longos, noites mais reflexivas. Há mais espaço para a observação e menos urgência para a ação imediata. Isso não significa inatividade, pelo contrário. Internamente, há um trabalho intenso acontecendo. A mente está organizando prioridades, redefinindo valores e consolidando decisões que sustentarão o próximo nível. Muitas pessoas sabotam esse estágio tentando preencher o silêncio a qualquer custo. Buscam ocupações desnecessárias, conversas vazias, estímulos constantes.
Fazem isso porque confundem silêncio com estagnação. Hill alertava que essa confusão é um dos maiores inimigos da prosperidade. O silêncio não é vazio, ele é fértil. É nele que a clareza se forma. Durante esse período, é comum sentir uma sensibilidade emocional maior. Pequenos estímulos têm impacto mais profundo. Comentários antes irrelevantes agora tocam mais fundo. Isso acontece porque a mente está menos protegida por camadas de distração. Essa sensibilidade não é fraqueza, é sinal de que a consciência está mais desperta. E consciência desperta é pré-requisito para a prosperidade consciente. Outro sinal claro desse estágio é a diminuição da necessidade de provar algo. Você começa a sentir menos impulso de mostrar resultados, justificar escolhas ou competir por atenção. Hill dizia que quando a mente se alinha com um propósito maior, a competição perde força. A comparação deixa de ser parâmetro, o foco se volta para a coerência interna. O silêncio também revela quais pensamentos são verdadeiramente seus e quais foram absorvidos do ambiente. Sem o ruído externo, crenças herdadas começam a se dissolver. Opiniões alheias perdem autoridade. A mente passa a escutar sua própria intuição com mais clareza. Esse processo é essencial para sustentar prosperidade, porque riqueza sem autonomia mental gera dependência e insegurança. Nesse estágio, é comum sentir que algo está se preparando, mesmo sem saber exatamente o que. Uma expectativa silenciosa se forma, não baseada em ansiedade, mas em percepção. Hill chamava isso de convicção sem evidência. Não é fé cega. É um saber interno que não depende de provas externas imediatas. Esse silêncio não dura para sempre. Ele existe enquanto a reorganização interna acontece. Quando a estrutura está pronta, o movimento retorna com força. Mas quem tenta romper o silêncio antes do tempo, geralmente cria ruído, não avanço. A pressa quebra o ritmo natural do processo. Se você percebe que sua vida entrou em um período de silêncio incomum, não o interprete como vazio. Observe o que está sendo refinado. Quais pensamentos estão sendo ajustados? Quais impulsos estão sendo suavizados? O silêncio é o sinal de que a prosperidade já foi liberada e agora está sendo preparada para se manifestar de forma sustentável. Esse é um dos sinais mais sutis e, ao mesmo tempo, mais poderosos. Ele prepara o terreno para os movimentos que virão a seguir. A sensação de que algo está sendo preparado. Se você já é inscrito aqui e acompanha essa série, coloca nos comentários: "Tô firme na caminhada". Isso mostra para o YouTube que você quer continuar recebendo essa série e ainda me ajuda a manter esse conteúdo chegando até você. Depois do silêncio, surge uma sensação difícil de explicar, mas impossível de ignorar. A percepção de que algo está sendo preparado nos bastidores da vida. Não há anúncios claros, não há garantias externas, não há datas definidas. Ainda assim, você sente que o período atual não é vazio, ele é gestacional. Napoleon Hill descrevia esse estágio como o momento em que o invisível começa a se organizar em estruturas que ainda não podem ser vistas, mas já exercem influência. Essa sensação não é ansiedade comum. Ela não vem acompanhada de pressa ou desespero. É uma expectativa tranquila, quase solene, como se você estivesse sendo mantido em espera por um motivo maior. Hill explicava que quando a prosperidade já foi liberada, a mente começa a captar sinais sutis de alinhamento, mesmo antes de compreender racionalmente o que está sendo alinhado. Você começa a perceber pequenas coincidências significativas. Informações aparecem no momento certo. Frases ditas por alguém parecem responder perguntas que você não verbalizou. Livros, ideias ou conteúdos surgem repetidamente, como se insistissem em chamar sua atenção.
Nada disso é espetacular por si só, mas o conjunto cria a sensação de que existe uma inteligência organizando o caminho. Eu chamava isso de coordenação invisível. Quando o propósito dominante da mente entra em sintonia com uma direção maior, forças que antes pareciam dispersas começam a se alinhar. Esse alinhamento não acontece de uma vez. Ele se constrói por aproximações sucessivas, ajustes finos e pequenas correções de rota. A sensação de preparação surge exatamente nesse ponto intermediário. Outro aspecto desse sinal é a mudança na forma como você lida com o futuro. Antes, talvez você tentasse prever tudo, controlar resultados, antecipar cenários. Agora, mesmo sem certezas, você se sente mais disposto a confiar no processo, não porque se tornou passivo, mas porque percebe que forçar respostas prematuras quebra algo que ainda está sendo estruturado. Hill dizia que maturidade mental é saber quando agir e quando sustentar. Essa fase costuma ser acompanhada por uma curiosidade silenciosa. Você não sabe exatamente o que virá, mas sente interesse genuíno pelo desdobramento. Não há medo dominante, apenas atenção. Esse estado mental é raro e precioso, porque mantém a mente aberta sem torná-la dispersa. É nesse ponto que ideias mais profundas começam a se formar. A sensação de preparação também se manifesta como uma revisão espontânea de decisões passadas. Você começa a entender por que certas coisas não deram certo antes, não com ressentimento, mas com clareza. Eventos antigos ganham novo significado. Frustrações passadas começam a parecer etapas necessárias, não falhas definitivas. Hill explicava que essa releitura do passado é sinal de que a mente está integrando experiências em sabedoria, não em mágoa. Outro detalhe importante é a diminuição do impulso de se comparar. Você percebe que sua trajetória não precisa seguir o ritmo de ninguém. A prosperidade que está sendo preparada tem características específicas, alinhadas com sua identidade e propósito. Comparações externas passam a parecer irrelevantes ou até prejudiciais. Isso indica que a mente já aceitou um caminho próprio, mesmo que ainda não esteja totalmente revelado. Nesse estágio, muitas pessoas relatam sonhos mais vívidos ou insights repentinos. A mente subconsciente, menos pressionada por estímulos externos, encontra espaço para se expressar. Hill acreditava que grande parte das ideias que levam à prosperidade surgem quando a mente consciente relaxa o controle e permite que o subconsciente organize informações de forma criativa. A sensação de preparação é o ambiente ideal para isso. É comum também sentir uma necessidade maior de coerência interna. Pequenas incoerências passam a incomodar mais. Decisões tomadas apenas por conveniência perdem atratividade. Você começa a escolher com mais critério, mesmo que isso signifique avançar mais devagar. Hill ensinava que prosperidade sem coerência gera conflito interno, e o subconsciente resiste a sustentar aquilo que não está alinhado. Esse período pode parecer estranho para quem observa de fora. Pode parecer que você está parado, indeciso ou introspectivo demais, mas internamente há movimento. Há ajustes, integrações e preparações acontecendo em níveis que não são visíveis. Hill dizia que o mundo externo só reconhece o resultado final, mas o verdadeiro trabalho acontece muito antes disso. Outro sinal claro dessa fase é a sensação de que certas oportunidades ainda não são para agora. Elas aparecem, mas você intui que não é o momento certo. Essa intuição não vem de medo, mas de percepção. Você sente que aceitar algo prematuramente poderia comprometer algo maior que ainda está em formação. Essa capacidade de recusar o bom para proteger o melhor é um indicativo forte de maturidade mental. A sensação de preparação também envolve um tipo diferente de paciência.
Não a paciência resignada de quem espera por falta de opção, mas a paciência ativa de quem sabe que o processo está em andamento. Hill diferenciava claramente esses dois estados. Um é passividade, o outro é confiança estruturada. Quem aprende a reconhecer essa diferença desenvolve uma relação mais saudável com o tempo e com o esforço. Se você sente que algo está sendo preparado, mesmo sem conseguir apontar exatamente o que, não tente apressar a revelação. Observe os padrões, perceba os ajustes internos, fortaleça a coerência entre pensamento, emoção e ação. Esse estágio existe para garantir que, quando a prosperidade se manifestar, você esteja pronto para recebê-la sem se perder. Esse sinal indica que a liberação já aconteceu. Agora, a vida está apenas organizando os detalhes. Se você sente que está vivendo um período de mudança, se algo dentro de você está pedindo mais clareza, mais força e mais direção, então, vem caminhar junto comigo na área de membros. É ali que eu consigo pegar você pela mão e ir fundo nessa jornada que para muita gente começa exatamente agora, quando antigas crenças começam a desmoronar. Depois da sensação de preparação, surge um sinal invisível que altera profundamente a estrutura interna da mente. Antigas crenças começam a ruir, não de forma dramática ou repentina, mas como paredes que perdem sustentação aos poucos. Ideias que pareciam verdades absolutas começam a ser questionadas. Convicções que orientaram suas decisões por anos passam a parecer limitadas, incompletas ou simplesmente inadequadas para o momento atual. Napoleon Hill ensinava que nenhuma prosperidade duradoura pode se manifestar enquanto a mente estiver ancorada em crenças incompatíveis com o próximo nível. Esse processo costuma ser desconfortável, porque crenças antigas oferecem identidade e segurança. Elas explicam o mundo, justificam escolhas e reduzem a incerteza. Quando começam a desmoronar, a mente entra em um estado de transição. Você não acredita mais totalmente no que acreditava antes, mas ainda não consolidou novas bases. Esse intervalo gera instabilidade interna, mas também cria espaço para uma visão mais ampla. Hill dizia que crenças são hábitos de pensamento repetidos até se tornarem automáticos. Quando a prosperidade é liberada no plano invisível, o subconsciente começa a interromper esses hábitos. Pensamentos automáticos passam a ser questionados antes de se completarem. Frases internas como "isso não é para mim", "eu não consigo", "isso sempre foi assim", perdem força. Não desaparecem imediatamente, mas começam a soar falsas, vazias ou desatualizadas. Esse sinal também se manifesta como uma resistência crescente a narrativas de escassez. Histórias de fracasso permanente, discursos de vitimização e explicações que atribuem tudo ao acaso começam a incomodar profundamente. Você percebe que essas narrativas não explicam mais sua experiência interna. Hill afirmava que a mente que se prepara para prosperar rejeita explicações que a mantêm pequena, mesmo que essas explicações sejam socialmente aceitas. Outro aspecto desse estágio é a revisão inconsciente de limites autoimpostos. Você começa a perceber que muitos dos limites que respeitou por anos não eram reais, mas aprendidos. Eles foram absorvidos de experiências passadas, opiniões alheias ou interpretações antigas.
Quando essas crenças começam a desmoronar, surge uma mistura de alívio e medo. Alívio por perceber novas possibilidades. Medo por perceber que o antigo mapa não serve mais. Eu ensinava que esse medo não é sinal de erro, é sinal de expansão. Sempre que a mente amplia sua percepção, o território conhecido se torna insuficiente. A insegurança surge porque o novo ainda não foi totalmente mapeado. Mas permanecer no antigo mapa se torna impossível, porque a mente já percebeu suas limitações. Esse conflito interno é parte essencial do processo de prosperidade. Durante esse estágio, é comum sentir irritação com conselhos genéricos ou soluções simplistas. Frases prontas que antes pareciam úteis, agora soam vazias. Você começa a buscar compreensão mais profunda, não respostas rápidas. Hill dizia que a mente que se prepara para prosperar abandona atalhos superficiais e passa a valorizar fundamentos sólidos. Essa mudança de critério é um sinal claro de maturidade mental. As crenças que desmoronam nem sempre são negativas em aparência. Algumas são até socialmente valorizadas, como a ideia de que é preciso sofrer muito para merecer, ou que dinheiro sempre vem acompanhado de problemas. Quando essas crenças começam a ruir, a mente entra em conflito com valores herdados. Surge uma necessidade de redefinir o que é merecimento, sucesso e equilíbrio. Esse questionamento profundo antecede prosperidade consciente. Hill alertava que muitos sabotam esse estágio, tentando se agarrar às crenças antigas por medo do desconhecido. Eles racionalizam, justificam e reinterpretam experiências para preservar o antigo sistema de pensamento. Esse esforço gera desgaste emocional e bloqueia o avanço. A prosperidade exige flexibilidade mental. Sem ela, qualquer ganho externo se torna instável ou passageiro. Outro sinal claro desse estágio é a mudança na forma como você interpreta erros e falhas. Antes, talvez você os visse como prova de incapacidade. Agora, começa a enxergá-los como informações. Não há romantização do fracasso, mas há aprendizado real. Hill dizia que a mente próspera transforma a experiência em instrução, não em identidade. Essa mudança de perspectiva é fundamental para sustentar crescimento. Nesse período, é comum sentir uma espécie de desencaixe intelectual. Você já não se identifica totalmente com ideias antigas, mas ainda não encontrou uma filosofia totalmente nova que substitua a anterior. Esse vazio intelectual pode gerar ansiedade, mas também cria abertura. É nesse espaço que novas compreensões se formam. Hill chamava esse estágio de reorganização conceitual. Outro detalhe importante é que quando crenças antigas começam a desmoronar, a mente se torna mais observadora. Você passa a prestar atenção aos próprios pensamentos, questionando suas origens e utilidades. Essa metacognição, pensar sobre o próprio pensamento, é uma habilidade avançada. Hill acreditava que ela é essencial para quem deseja prosperar de forma consciente e sustentável. Esse estágio também afeta a forma como você se relaciona com a autoridade. Opiniões alheias perdem peso automático. Você não rejeita conselhos por rebeldia, mas passa a filtrá-los com mais critério. A autoridade externa deixa de ser absoluta. A interna começa a se formar. Esse equilíbrio é necessário para não se tornar dependente de validação ou aprovação constante. Quando antigas crenças desmoronam, surge um sentimento estranho de liberdade misturada com responsabilidade. Liberdade porque novas possibilidades se abrem. Responsabilidade porque você percebe que não pode mais culpar exclusivamente fatores externos por sua trajetória. Hill ensinava que esse reconhecimento é libertador, mas exige maturidade emocional para não se transformar em autocobrança excessiva. Se você percebe que ideias antigas já não sustentam sua visão de mundo, não tente reconstruí-las à força. Observe o que está ruindo
e por quê. Pergunte-se quais crenças serviram a uma fase anterior e quais precisam ser atualizadas. Esse processo não acontece por acaso. Ele sinaliza que a prosperidade já foi liberada e que a mente está se preparando para operar em um nível mais amplo. Esse é um dos sinais mais transformadores, porque altera a base sobre a qual todas as decisões futuras serão tomadas. Sem essa atualização interna, qualquer prosperidade externa seria construída sobre alicerces frágeis. E o processo segue avançando. Quando decisões pequenas começam a ter peso maior, depois que antigas crenças começam a desmoronar, um sinal invisível se torna cada vez mais evidente. Decisões aparentemente pequenas passam a carregar um peso incomum. Escolhas que antes seriam feitas no automático agora exigem atenção. Detalhes que antes passavam despercebidos começam a incomodar. Não porque a vida ficou mais complicada, mas porque a mente entrou em um estágio de maior precisão. Napoleon Hill ensinava que a prosperidade duradoura não é construída por grandes gestos ocasionais, mas por pequenas decisões tomadas, com consistência e consciência. Nesse estágio, você começa a perceber que cada escolha, por menor que seja, comunica algo ao seu subconsciente. O que você tolera, o que você adia, o que você aceita por conveniência, tudo isso passa a gerar impacto interno. Hill dizia que o subconsciente registra padrões, não intenções. Quando a prosperidade já foi liberada, o sistema interno começa a exigir coerência entre intenção e ação, mesmo nas decisões mais simples. Esse sinal se manifesta como uma sensibilidade maior às próprias atitudes. Você começa a sentir desconforto ao agir contra aquilo que sabe ser melhor para você, mesmo que o custo pareça pequeno. Antes, talvez você relevasse certos desvios por praticidade. Agora, esses desvios geram atrito interno. Isso acontece porque a mente está sendo treinada para sustentar níveis maiores de responsabilidade. A prosperidade amplia o impacto das decisões e o subconsciente começa a se preparar para isso com antecedência. Napoleon Hill explicava que pessoas que prosperam de forma consistente desenvolvem um senso aguçado de causa e efeito. Elas percebem que nada é isolado. Pequenas escolhas moldam hábitos. Hábitos moldam caráter. Caráter molda destino. Quando essa cadeia começa a ser percebida internamente, decisões pequenas deixam de ser neutras. Elas passam a ser vistas como sementes. Outro aspecto desse sinal é a mudança na relação com o tempo. Você começa a valorizar mais o uso consciente do tempo em detrimento da gratificação imediata. Atividades que não contribuem para seu crescimento começam a parecer caras demais, mesmo que consumam apenas minutos. Hill dizia que tempo é o único recurso verdadeiramente democrático. Todos recebem a mesma quantidade por dia, mas poucos o utilizam com intenção. Quando a prosperidade já foi liberada, a mente passa a tratar o tempo com mais respeito. Nesse estágio, você também começa a perceber que dizer sim automaticamente se torna mais difícil. Não por rigidez, mas por discernimento. Cada compromisso assumido passa a ser avaliado pelo seu impacto interno. Você começa a perguntar, mesmo que inconscientemente, isso fortalece ou enfraquece o que estou construindo? Esse filtro não existia antes, porque não havia uma construção clara em andamento. Agora, Hill alertava que muitas pessoas perdem oportunidades de prosperar porque não aprendem a proteger sua energia nos detalhes. Elas acreditam que apenas grandes decisões importam, mas ignoram o efeito acumulativo das pequenas concessões. Quando a prosperidade é liberada no plano invisível, o subconsciente começa a corrigir esse padrão. Pequenas concessões passam a gerar desconforto imediato, como um alarme interno. Outro sinal claro dessa fase é a mudança na forma como você lida com promessas feitas a si mesmo.
Antes, talvez você se permitisse adiar compromissos pessoais sem grande impacto emocional. Agora, quebrar uma promessa interna gera incômodo. Isso acontece porque a confiança interna está sendo construída. Hill dizia que a confiança mais importante não é a que os outros têm em você, mas a que você constrói consigo mesmo. Sem ela, nenhum sucesso externo se sustenta. Esse estágio também traz uma consciência maior sobre escolhas repetitivas. Você começa a notar padrões de comportamento que se repetem em situações diferentes. Pequenas decisões recorrentes revelam hábitos ocultos. Ao perceber esses padrões, você ganha a oportunidade de ajustá-los. Hill ensinava que prosperidade não exige perfeição, mas exige correção contínua. A mente começa a aplicar essa correção de forma automática quando está alinhada. Outro detalhe importante é a redução da impulsividade. Decisões passam a ser tomadas com mais pausa, mesmo quando a pressão externa sugere rapidez. Essa pausa não é indecisão, é consideração. Hill diferenciava claramente hesitação de reflexão. A primeira nasce do medo, a segunda nasce da consciência. Quando a prosperidade já foi liberada, a mente aprende a refletir sem paralisar. Nesse período, você pode perceber que escolhas que antes pareciam inofensivas, agora exigem posicionamento. Desde como você responde a uma mensagem até como organiza seu dia. Tudo começa a comunicar direção. Essa percepção pode parecer excessiva no início, mas ela se torna natural com o tempo. Hill dizia que a mente treinada para prosperar se torna intencional por padrão. Outro sinal desse estágio é a valorização crescente da simplicidade. Você percebe que muitas decisões complexas podem ser resolvidas com escolhas simples, desde que sejam alinhadas. O excesso de opções começa a cansar. A clareza passa a ser mais desejável do que a variedade. Isso indica que a mente está saindo do estado de dispersão e entrando em foco. Esse foco não é estreito, mas profundo. Você começa a investir energia em menos coisas, porém com mais qualidade. Pequenas decisões passam a ser avaliadas não apenas pelo ganho imediato, mas pelo efeito a longo prazo. Hill ensinava que prosperidade é o resultado inevitável de decisões alinhadas, mantidas ao longo do tempo. Esse alinhamento começa nos detalhes. Se você percebe que decisões pequenas começaram a pesar mais do que antes, não interprete isso como ansiedade excessiva. Observe o padrão. A mente está aprendendo a operar com precisão. Ela está sendo treinada para sustentar algo maior. Esse estágio é um sinal claro de liberação, porque revela que o sistema interno já está funcionando em um nível mais refinado. Quando a prosperidade ainda não foi liberada, as pequenas decisões passam despercebidas. Quando ela já foi, cada escolha se torna um voto silencioso a favor ou contra o futuro que está sendo construído. Esse é mais um sinal de que o processo segue avançando, mesmo que ainda não seja visível aos olhos. Quando o medo muda de forma e não desaparece. Um dos equívocos mais comuns sobre prosperidade é acreditar que, quando ela se aproxima, o medo desaparece. Napoleon Hill foi direto ao afirmar que isso raramente acontece. O medo não some, ele muda de forma. E essa mudança é um dos sinais invisíveis mais claros de que a prosperidade já foi liberada no plano interno. Quando o medo se transforma, ele deixa de paralisar e passa a instruir. Antes da liberação da prosperidade, o medo costuma ser primitivo. Medo de faltar, medo de perder, medo de errar, medo de não ser suficiente. Ele age como freio constante, impedindo a ação consistente. Depois da liberação invisível, o medo assume outra configuração. Ele deixa de gritar e começa a sussurrar. Não diz mais, não tente, passa a perguntar: você está preparado para sustentar isso? Esse novo medo não bloqueia o movimento. Ele o torna mais consciente. Você percebe que não teme mais tentar.
O que passa a incomodar é a responsabilidade que vem com o acerto. Hill ensinava que muitas pessoas sabotam a própria prosperidade não por medo do fracasso, mas por medo inconsciente do sucesso. Sucesso exige posicionamento, exposição e coerência. E isso assusta uma mente que ainda está se ajustando. Esse medo transformado costuma surgir como cautela elevada. Você pensa mais antes de agir. Avalia consequências com mais profundidade, não porque duvida de si, mas porque compreende o impacto de decisões mal sustentadas. Hill diferenciava claramente medo paralisante de prudência consciente. O primeiro nasce da insegurança, o segundo nasce da maturidade mental. Outro aspecto desse sinal é a percepção de que certas escolhas agora têm peso maior, porque carregam efeitos mais amplos. Você percebe que decisões tomadas no impulso poderiam comprometer algo que está sendo construído com cuidado. Esse reconhecimento gera um tipo de receio saudável. Não é medo de avançar, mas respeito pelo processo. Hill dizia que prosperidade sem respeito pelo processo gera colapso precoce. Nesse estágio, o medo também deixa de ser difuso e passa a ser específico. Antes, você temia tudo. Agora, teme coisas concretas. Perder coerência, trair valores, aceitar menos do que sabe que merece. Esse deslocamento é fundamental. Ele indica que a mente já não está dominada pela escassez, mas orientada pela integridade. É comum, nesse período, sentir uma tensão silenciosa entre desejo e responsabilidade. Você quer avançar, mas também quer fazer certo. Quer crescer, mas não quer perder o equilíbrio interno conquistado. Hill ensinava que essa tensão é inevitável quando a prosperidade começa a se aproximar. Ela funciona como um sistema de ajuste fino, impedindo movimentos precipitados. Outro detalhe importante é que o medo transformado passa a coexistir com confiança. Eles não se anulam, eles se equilibram. Você sente receio, mas não recua. Sente cautela, mas não se paralisa. Esse equilíbrio é sinal de maturidade emocional. Hill acreditava que pessoas verdadeiramente prósperas não são destemidas. Elas são conscientes. Esse estágio também revela muito sobre a relação da pessoa com controle. Antes, o medo estava ligado à tentativa de controlar resultados. Agora, ele se liga à responsabilidade de sustentar escolhas. Você percebe que não pode controlar tudo, mas pode escolher como responde ao que surge. Esse deslocamento interno reduz a ansiedade e aumenta a clareza. O medo transformado também atua como filtro. Ele ajuda a separar oportunidades reais de distrações disfarçadas. Propostas que antes pareceriam tentadoras, agora são avaliadas com mais critério. Você sente um desconforto sutil diante de atalhos fáceis demais. Hill alertava que atalhos são especialmente perigosos quando a prosperidade já foi liberada, porque podem comprometer a estrutura que está sendo construída. Nesse período, é comum perceber que o medo surge mais forte quando você se afasta da coerência interna. Decisões desalinhadas geram ansiedade imediata. Decisões alinhadas geram calma, mesmo que envolvam risco. Esse é um dos sinais mais claros de que o sistema interno já está calibrado para a prosperidade consciente. Hill também falava sobre o medo da exposição. Quando a prosperidade se aproxima, a visibilidade aumenta. Ideias, ações e resultados passam a ser observados. Esse tipo de medo não existia antes, porque não havia nada a expor. Agora, ele surge como receio de julgamento, críticas ou expectativas alheias. Esse medo não deve ser combatido, mas compreendido. Ele indica que algo relevante está se formando. Outro sinal desse estágio é a mudança na forma como você lida com erros potenciais. Antes, o medo do erro impedia a ação. Agora, o medo do erro convida à preparação.
Você se planeja melhor, revisa detalhes, busca aprimoramento. Hill ensinava que o erro não desaparece com a prosperidade, mas sua função muda. Ele deixa de ser ameaça e passa a ser ferramenta de ajuste. Se você percebe que ainda sente medo, mas ele não te impede mais de avançar, observe essa mudança com atenção. Ela não é retrocesso, é evolução. O medo deixou de ser um muro e passou a ser um sinalizador. Ele aponta onde a atenção precisa ser refinada, não onde o movimento deve cessar. Esse é um dos sinais mais incompreendidos, porque muitas pessoas acreditam que prosperidade vem acompanhada de coragem absoluta. Hill ensinava exatamente o oposto. Prosperidade vem acompanhada de coragem consciente, uma coragem que reconhece o medo, mas não se submete a ele. Quando o medo muda de forma, a liberação já aconteceu. Agora a mente está sendo treinada para sustentar o que vem a seguir. Quando a convicção interna supera a necessidade de provas, existe um ponto no processo invisível da prosperidade em que algo muda de forma definitiva. A convicção interna passa a existir sem depender de provas externas. Esse é um dos sinais mais silenciosos e, ao mesmo tempo, mais determinantes de que a prosperidade já foi liberada. Napoleon Hill ensinava que, quando a mente atinge esse estado, o destino deixa de ser uma hipótese distante e passa a ser uma consequência inevitável do alinhamento interno. Essa convicção não é arrogância, não é certeza cega, não é ilusão otimista. Ela é uma estabilidade emocional que surge quando a mente para de oscilar a cada estímulo externo. Antes, você precisava de confirmações constantes. Um elogio te animava, uma crítica te abalava. Um resultado positivo te empolgava, um atraso te desestabilizava. Agora, algo mudou. Você continua atento ao mundo externo, mas ele não define mais seu eixo interno. Hill dizia que a convicção verdadeira nasce quando o propósito dominante da mente se consolida. Não como uma frase decorada, mas como uma direção sentida. Você pode não saber todos os detalhes do caminho, mas sabe, com clareza incomum, que está no caminho. Essa certeza não precisa ser anunciada, ela não pede aprovação, ela simplesmente sustenta. Nesse estágio, a necessidade de provas começa a diminuir naturalmente. Você não precisa mais convencer ninguém. Não sente urgência em explicar processos. Não se angustia por não ser compreendido imediatamente. Isso acontece porque a mente deixou de negociar com a dúvida. A dúvida pode até surgir, mas não assume mais o controle. Hill ensinava que a prosperidade se manifesta quando a dúvida perde o poder de veto. Outro aspecto desse sinal é a capacidade de manter direção mesmo diante de resultados temporários desfavoráveis. Antes, um revés poderia te fazer questionar tudo. Agora, você avalia o revés como parte do percurso, não como prova de erro. Essa mudança é profunda. Ela indica que a mente parou de confundir eventos com identidade. Você entende que um resultado momentâneo não define quem você é, nem invalida o processo em andamento. A convicção interna também se manifesta como serenidade diante da comparação. Você pode observar o sucesso alheio sem sentir diminuição pessoal. Pode aprender com histórias externas sem sentir necessidade de copiar trajetórias. Hill afirmava que quando a mente encontra sua própria direção, a comparação perde a função. Ela deixa de ser referência e passa a ser apenas informação. Nesse estágio, há também uma mudança clara na forma como você lida com expectativas. Antes, expectativas externas tinham grande peso. Agora, o foco se desloca para critérios internos. Você começa a medir progresso por coerência, não apenas por resultado imediato. Isso não significa falta de ambição. Significa maturidade na avaliação do próprio avanço. Hill dizia que pessoas prósperas sabem esperar sem se acomodar.
Outro sinal importante é a redução do medo de estar errado. A convicção interna não elimina a possibilidade de erro, mas elimina o pânico diante dele. Você passa a enxergar erros como ajustes de rota, não como falhas de caráter. Isso gera liberdade mental para agir com mais consistência. Hill acreditava que a ação consistente, mesmo imperfeita, é mais poderosa do que a espera perfeita. A convicção interna também altera a relação com o silêncio externo. Você não se incomoda mais com períodos em que ninguém comenta, reage ou reconhece. O silêncio deixa de ser interpretado como desaprovação. Ele passa a ser apenas ausência de ruído. Essa mudança é crucial, porque permite que a mente mantenha foco mesmo quando o mundo não responde imediatamente. Nesse ponto, muitas pessoas começam a perceber algo curioso. A ansiedade diminui sem que o desejo desapareça. Você continua querendo crescer, prosperar, avançar, mas a ansiedade deixa de ser o combustível principal. Ela é substituída por determinação tranquila. Hill chamava isso de persistência inteligente, a capacidade de seguir em frente sem se desgastar emocionalmente a cada passo. Outro aspecto desse estágio é a clareza sobre limites pessoais. Você sabe melhor o que aceitar e o que recusar, não porque se tornou rígido, mas porque entende o custo interno de certas concessões. A convicção interna funciona como um filtro. Ela não elimina oportunidades, mas seleciona aquelas que realmente combinam com o que está sendo construído. Hill ensinava que a convicção verdadeira se prova na repetição silenciosa, não nos momentos de entusiasmo. Quando você mantém direção em dias comuns, sem estímulos especiais, a convicção está consolidada. Esse é um sinal avançado de liberação, porque indica que a mente já não depende de emoção intensa para sustentar compromisso. Nesse estágio, a necessidade de reconhecimento externo também muda de forma. Você aprecia quando ele vem, mas não depende dele para continuar. A motivação se torna mais autônoma. Isso não significa isolamento, significa maturidade emocional. Hill dizia que a prosperidade mais estável nasce quando a pessoa encontra satisfação no próprio alinhamento, não apenas na reação dos outros. Outro detalhe importante é a sensação de inevitabilidade calma. Não uma certeza dramática, mas uma percepção tranquila de que, mantendo a direção atual, os resultados virão. Essa percepção não é baseada em promessas externas, mas na observação do próprio processo interno. Você sente que algo já foi decidido em um nível mais profundo e que agora se trata apenas de continuidade. A convicção interna também fortalece a paciência ativa. Você age quando precisa agir e espera quando precisa esperar, sem confundir espera com desistência. Hill diferenciava claramente desistência de pausa estratégica. A convicção permite reconhecer essa diferença com clareza. Nesse ponto do processo, muitas pessoas relatam uma sensação de alinhamento raro. Pensamento, emoção e ação começam a conversar melhor entre si. Conflitos internos diminuem. Decisões são tomadas com menos ruído mental. Esse alinhamento é um dos indicadores mais confiáveis de que a prosperidade já foi liberada no plano invisível. Se você percebe que não precisa mais de provas constantes para continuar, observe isso com atenção. Essa estabilidade não surge por acaso. Ela é construída ao longo dos sinais anteriores. Ela indica que a mente atingiu um estado de prontidão raro, e quando a mente está pronta, a realidade encontra caminho. Esse é o 10º sinal. Ele não vem como euforia, ele vem como firmeza silenciosa. E quando ele se instala, o processo deixa de ser frágil. A prosperidade já não depende de confirmação, ela depende apenas de continuidade. Quando a vida confirma o que antes só era sentido, existe um momento na jornada da prosperidade em que a pessoa olha para trás e percebe algo que não conseguiu explicar enquanto estava vivendo.
Os sinais estavam todos ali, muito antes de qualquer resultado aparecer. Napoleon Hill dizia que a confirmação externa quase sempre chega atrasada em relação à decisão interna. Primeiro, a vida muda por dentro. Depois, ela se reorganiza por fora. Os depoimentos mais consistentes de prosperidade seguem exatamente esse padrão. Muitas pessoas relatam que antes da primeira grande virada, passaram por períodos estranhos de isolamento emocional. Não estavam deprimidas, mas também não estavam empolgadas. Sentiam-se em uma espécie de transição silenciosa. Uma mulher que mais tarde construiu um negócio sólido descreveu esse período como uma fase em que ninguém me chamava para nada, mas eu também não sentia falta. Na época, ela achou que estava ficando fria. Anos depois, entendeu que estava ficando focada. Há também relatos de pessoas que sentiram um desconforto intenso antes da virada, mesmo quando tudo parecia ok externamente. Um profissional relatou que, no período anterior à prosperidade, sentia um cansaço profundo ao repetir rotinas que antes aceitava sem questionar. Nada estava errado, mas tudo parecia insuficiente. Ele quase interpretou isso como ingratidão. Hoje, entende que era o sinal de que sua mente já não cabia mais naquele formato de vida. Napoleon Hill enfatizava que o subconsciente começa a rejeitar ambientes incompatíveis antes que o consciente entenda o porquê. Esses relatos confirmam isso com clareza. Pessoas descrevem uma intolerância crescente a conversas vazias, reclamações constantes e ciclos repetitivos. Não por arrogância, mas por incompatibilidade interna. Elas não se sentiam superiores, apenas deslocadas. Um depoimento marcante envolve o silêncio. Muitos relatam que antes da prosperidade se manifestar, houve um período em que nada parecia acontecer. Nenhuma oportunidade clara, nenhum avanço visível, apenas silêncio. Um homem descreveu esse período como o intervalo entre duas músicas. Ele quase desistiu achando que tinha parado no caminho. Hoje, reconhece que aquele silêncio foi o momento em que ele finalmente parou de se sabotar com pressa. Há também histórias de decisões aparentemente pequenas que mudaram tudo. Uma mulher contou que, meses antes de prosperar, começou a honrar pequenos compromissos consigo mesma que antes ignorava. Horários, promessas simples, limites claros. Na época, parecia irrelevante. Depois, percebeu que foi nesse momento que reconstruiu a confiança interna. Hill dizia que a confiança externa nasce da interna, nunca o contrário. Outro relato recorrente envolve a mudança na relação com o medo. Pessoas descrevem que o medo não desapareceu, mas mudou de lugar. Antes, o medo impedia a ação. Depois, passou a orientar decisões. Um empreendedor contou que, antes de prosperar, começou a recusar propostas que pareciam boas demais, mas não se alinhavam com seus valores. Ele não sabia explicar o motivo, apenas sentia que aceitar seria um erro. Hoje, vê isso como um dos maiores sinais de maturidade que teve. Esses depoimentos têm algo em comum. Ninguém percebeu que estava prosperando enquanto estava prosperando internamente. A compreensão veio depois. Hill dizia que a mente só reconhece padrões completos quando eles já se formaram. Durante o processo, tudo parece fragmentado. Só depois a lógica se revela. Há ainda relatos de pessoas que sentiram uma convicção calma surgir sem motivo aparente. Não era euforia, não era certeza baseada em dados. Era uma tranquilidade estranha, quase desconcertante. Um depoente disse: "Eu não sabia como, nem quando, mas eu parei de me preocupar se daria certo." Esse estado mental antecedeu resultados concretos em todos os relatos desse tipo. Essas histórias reforçam um princípio central de Napoleon Hill. A prosperidade não começa quando o dinheiro chega.
Ela começa quando a mente para de resistir ao próprio crescimento. Quando isso acontece, os sinais se acumulam: isolamento, desconforto, silêncio, reorganização, mudança de decisões, medo transformado, convicção interna. Tudo isso aparece antes da colheita. O erro mais comum é interpretar esses sinais como problemas. Quem prospera aprende a reconhecê-los como preparação. E essa preparação, embora silenciosa, é extremamente precisa. Quando perdas, atrasos e fracassos eram, na verdade, liberação. Uma das descobertas mais desconcertantes feitas por quem atravessou o processo da prosperidade é perceber que aquilo que mais doeu antes da virada foi exatamente o que tornou a virada possível. Napoleon Hill afirmava que a vida raramente entrega prosperidade sem antes retirar estruturas que não conseguem sustentá-la. E essas retiradas quase nunca parecem bênçãos no momento em que acontecem. Há inúmeros relatos de pessoas que associaram o período anterior à prosperidade a uma sequência de fracassos. Projetos que não avançaram, negócios que não se sustentaram, tentativas que pareciam promissoras e de repente ruíram. Na época, tudo parecia prova de incapacidade. Anos depois, a leitura muda completamente. O que parecia fracasso era a liberação de um caminho que levaria a um limite muito menor do que aquele que estava por vir. Um empreendedor contou que pouco antes de prosperar, perdeu praticamente tudo o que havia construído em um projeto no qual acreditava profundamente. Ele descreveu esse período como o mais humilhante da vida. Precisou reduzir o padrão, rever escolhas e enfrentar o próprio orgulho. Hoje reconhece que, se aquele projeto tivesse dado certo, ele jamais teria desenvolvido a visão e a estrutura mental que sustentaram o crescimento posterior. O fracasso quebrou a dependência emocional de uma identidade pequena demais. Outro depoimento recorrente envolve atrasos que pareciam injustificáveis. Pessoas relatam oportunidades que demoraram anos para se concretizar, mesmo quando tudo parecia pronto. Propostas que iam e vinham, negociações que se arrastavam, respostas que nunca chegavam. Muitos quase desistiram. Hoje reconhecem que, se essas oportunidades tivessem se concretizado antes, elas teriam sido mal aproveitadas ou mal sustentadas. O atraso foi o que permitiu maturidade emocional e clareza estratégica. Napoleon Hill explicava que o tempo não atrasa sem motivo quando existe um propósito maior em formação. O atraso é um mecanismo de ajuste. Ele expõe fragilidades internas que, se não fossem corrigidas, comprometeriam o resultado final. Os relatos confirmam isso. Pessoas dizem que durante esses atrasos aprenderam a lidar melhor com frustração, a refinar expectativas e a fortalecer disciplina interna. Há também histórias de rejeições que mais tarde se mostraram decisivas. Uma mulher contou que foi recusada diversas vezes em processos que desejava muito. Cada recusa parecia uma confirmação de inadequação. Anos depois, ocupando uma posição muito mais alinhada com seu propósito, ela percebeu que aquelas recusas a impediram de entrar em ambientes que teriam limitado completamente sua expressão. A rejeição foi proteção disfarçada. Outro relato marcante envolve perdas financeiras pontuais antes da prosperidade. Pessoas contam que, pouco antes de um avanço significativo, sofreram prejuízos inesperados. Investimentos que não retornaram, despesas que surgiram do nada, recursos que pareciam desaparecer. No momento, isso foi interpretado como retrocesso. Mais tarde, ficou claro que essas perdas forçaram uma reorganização mental profunda sobre valor, gestão e responsabilidade. Hill dizia que a prosperidade exige uma relação madura com o dinheiro antes que o dinheiro venha em volume. Há também relatos de pessoas que precisaram abandonar caminhos seguros antes de prosperar. Empregos estáveis, posições confortáveis, rotinas previsíveis.
Não porque desprezavam estabilidade, mas porque sentiam que permanecer ali seria uma forma de estagnação lenta. Muitas relataram medo intenso ao tomar essa decisão. O curioso é que, olhando para trás, afirmam que o medo maior teria sido ficar. Esse deslocamento interno é um sinal claro de liberação. Napoleon Hill falava frequentemente sobre a provação da persistência. Ele dizia que quase toda pessoa que prospera passa por um ponto em que tudo parece indicar desistência. É exatamente nesse ponto que a mente precisa decidir se vai interpretar os sinais como obstáculos ou como preparação. Os relatos mostram que aqueles que prosperaram não foram os que sofreram menos, mas os que aprenderam a ler o sofrimento com mais profundidade. Outro padrão comum nos depoimentos é a sensação de estar errado para o mundo ao redor. Pessoas relatam que antes da prosperidade foram questionadas, desacreditadas ou vistas como confusas. Amigos e familiares sugeriam que estavam complicando demais a vida. Hoje, reconhecem que estavam apenas atravessando um processo invisível que não podia ser explicado racionalmente naquele momento. Hill dizia que a visão sempre precede a validação. Essas histórias revelam algo essencial. A prosperidade não chega para salvar alguém do caos. Ela chega quando o caos já cumpriu sua função de reorganização interna. As perdas, os atrasos e os fracassos não são desvios do caminho. Eles são parte do caminho quando vistos a partir de um nível mais alto de consciência. O erro mais comum é lutar contra esses eventos, tentando voltar ao normal. Quem prospera aprende a atravessar o desconforto sem se apegar à forma antiga. Eles não romantizam a dor, mas também não a desperdiçam. Extraem dela clareza, força e discernimento. Esses depoimentos deixam claro que quando a prosperidade já foi liberada, a vida começa a desmontar estruturas antigas antes de construir as novas. Esse desmonte raramente parece gentil, mas ele é preciso. E quando o novo finalmente se manifesta, fica evidente que nada do que foi retirado faria falta. Quando a convicção silenciosa sustenta a virada inevitável, existe um tipo de força que não faz barulho. Ela não se anuncia, não se justifica e não busca aplauso. Napoleon Hill descrevia essa força como convicção silenciosa, o estado mental em que a pessoa continua avançando mesmo quando não há incentivo externo algum. Os relatos mais consistentes de prosperidade mostram que é exatamente essa convicção que sustenta a travessia entre o invisível e o visível. Muitas pessoas relatam que, antes da virada definitiva, entraram em um período em que ninguém mais parecia acreditar nelas. Não havia críticas abertas, mas também não havia apoio. O ambiente se tornava neutro, quase indiferente. Um homem descreveu esse período como andar sozinho em uma estrada onde ninguém mais passa. Ele não sentia rejeição, mas também não sentia companhia. Hoje, reconhece que foi nesse momento que parou de depender emocionalmente da validação alheia. Outro relato recorrente envolve persistência sem entusiasmo. Pessoas contam que continuaram fazendo o que precisava ser feito mesmo sem sentir motivação intensa. Não havia empolgação, apenas compromisso. Hill ensinava que entusiasmo é útil para começar, mas é a persistência silenciosa que constrói prosperidade. Esses relatos confirmam isso. A disciplina sustentada em dias comuns foi o que manteve o processo vivo. Há histórias de pessoas que começaram a perceber pequenas confirmações internas, muito antes de qualquer resultado concreto. Não eram sinais espetaculares, mas sensações de alinhamento. Uma mulher contou que, em meio a dificuldades financeiras, sentia uma calma inexplicável ao tomar decisões difíceis. Ela não sabia como resolver tudo, mas sabia que estava fazendo o que precisava ser feito.
Anos depois, percebeu que essa calma foi o sinal mais confiável de que o processo estava correto. Napoleon Hill dizia que a convicção silenciosa se prova na ausência de reforço externo. Quando ninguém observa, quando ninguém incentiva, quando ninguém reconhece. Os depoimentos mostram que quem prosperou aprendeu a sustentar o próprio compromisso nesses momentos. Não por orgulho, mas por clareza interna. Eles não estavam tentando provar nada a ninguém. Estavam apenas seguindo uma direção que já havia sido aceita internamente. Outro padrão marcante nos relatos é a mudança na forma como as pessoas lidaram com a dúvida. Antes, a dúvida paralisava. Durante o processo, ela passou a coexistir com a ação. Pessoas relatam que continuaram avançando mesmo com dúvidas presentes. Hill ensinava que a dúvida não precisa desaparecer para que a prosperidade se manifeste. Ela apenas precisa perder o controle da decisão. Esses relatos ilustram isso com precisão. Há também histórias de viradas que aconteceram de forma quase anticlimática. Nada de grandes anúncios, celebrações ou explosões emocionais. Apenas um dia em que algo finalmente funcionou. Um contrato assinado, um projeto aprovado, um fluxo que começou a se sustentar. O curioso é que essas viradas não surpreenderam quem as viveu. Elas foram recebidas com uma calma estranha, como se já fossem esperadas. Hill dizia que, quando a mente já aceitou o resultado internamente, o evento externo perde o poder de choque. Outro depoimento comum envolve a sensação de finalmente fazer sentido. Pessoas relatam que, ao prosperar, passaram a entender por que o caminho foi tão específico, tão solitário e tão demorado. Nada parecia aleatório depois da virada. Cada perda, cada atraso, cada silêncio encontrou lugar na narrativa. Esse entendimento posterior é um dos maiores sinais de que o processo foi genuíno, não apenas circunstancial. Muitos relatam também uma mudança profunda na relação com o esforço. Antes, esforço era associado a desgaste. Depois, passou a ser associado à construção. Eles não trabalhavam menos, mas trabalhavam com mais intenção. Hill afirmava que a prosperidade verdadeira reorganiza o significado do esforço. Ele deixa de ser sacrifício e passa a ser investimento consciente. Outro aspecto marcante desses relatos é a ausência de ressentimento. Pessoas que prosperaram não demonstram raiva do passado, não culpam quem duvidou, quem se afastou ou quem não ajudou. Isso acontece porque, ao prosperar, elas percebem que o processo não foi pessoal, foi estrutural. Cada elemento teve sua função, mesmo quando doeu. Há ainda histórias de pessoas que, ao prosperar, sentiram um senso de responsabilidade maior do que de euforia. Elas perceberam que o que foi conquistado exigia manutenção, coerência e maturidade contínua. Hill dizia que esse senso de responsabilidade é o verdadeiro divisor entre prosperidade passageira e prosperidade duradoura. Os relatos confirmam isso. Essas histórias deixam claro que a virada raramente é barulhenta. Ela é consequência de um acúmulo silencioso de decisões alinhadas, persistência discreta e convicção interna sustentada ao longo do tempo. Quando o resultado aparece, ele parece natural, quase óbvio. Não porque foi fácil, mas porque foi coerente. A convicção silenciosa é o sinal final antes da materialização plena. Quando ela se instala, o processo já não pode ser interrompido por fatores externos. A prosperidade deixa de ser uma possibilidade e se torna uma consequência.